tecnologia. Banco de dados. Hoje, todas as empresas possuem bancos de dados e, como estamos vivendo em um mundo imediatista, queremos as respostas o mais rápido possível. Os bancos de dados armazenados em disco rígido não acompanharam essa evolução. Houve um grande avanço no tamanho de HDs e na quantidade de dados que eles podem armazenar. Mas a velocidade com que os dados são lidos e escritos no HD, apesar de ter sido melhorada, ainda é lenta. O que faz com que a maior parte dos gargalos que limitam a velocidade com que as tarefas são executadas aconteça por causa de acesso ao HD. Devido a este problema, surgiu a necessidade de uma arquitetura com maior desempenho e a partir daí surgiram os bancos de dados em memória principal, que perdem em espaço de armazenamento e custo, mas em compensação são bem mais rápidos. Este é o tema discutido no Data News de hoje. E nós vamos agora receber o Sr. Cenoura, colaborador da IBM, que nos contará mais sobre o tema. É com você, Leandro. Boa noite, Franco. Boa noite, Thiago. Estamos aqui com o Sr. Cenoura, que é consultor da IBM Brasil, no qual vai falar a respeito do banco de dados e memória principal. Cenoura, qual é o conceito de banco de dados e memória principal? Boa noite, Leandro. A principal diferença do SVD em memória principal é que está completamente alocado em memória principal no computador ou no servidor. Ok. E qual é a característica principal que diferencia ele dos outros bancos de dados convencionais? É justamente o fato de ele estar completamente alocado em memórias RAM, que é completamente diferente dos bancos de dados convencionais, que são discos. Ok, Cenoura. Mas agora, em linhas gerais, qual que é o propósito desse banco de dados em memória principal? Qual que é o propósito dele? Bom, eles foram alocados em memória principal para justamente facilitar o acesso a aplicações que precisam de informações em tempo real. Por exemplo, tabelas de operadores de telefonia, seria o caso. São telefones que não têm uma mudança drástica durante o dia, mas que precisam ser acessados em tempo real. Ok, então para finalizar nossa entrevista, podemos realmente afirmar que o banco de dados cabe inteiro na memória principal? Bom, normalmente esses bancos de dados vão ser menores, são bancos de dados que a frequência de alteração são menores, mas pode sim, o servidor pode ter alocação de 128 GB, por exemplo, para poder alocar qual o tamanho do banco de dados. Okay. Muito obrigado, Cenoura. Léo Jesus para Data News. Interessantíssima a entrevista com o Sr. Cenoura da IBM, não é mesmo? Verdade, Franciele. Vale lembrar que, assim como a IBM, temos outras empresas que fornecem o serviço de banco de dados em memória principal. Com certeza. Nesse leque também temos a Oracle e a Sybase. Diante de todo esse assunto, vamos chamar agora o professor Bernard para nos contar um pouco como funciona a arquitetura do banco de dados em memória principal e aonde podemos aplicá-la. Boa noite, pessoal do Data News. Hoje nós vamos falar sobre a arquitetura de bancos de dados em memória principal. Bom, podemos iniciar falando que a arquitetura dos SGBDs comuns são diferentes da arquitetura dos SGBDs em memória principal. Bom, iniciando, a arquitetura do SGBD em memória principal é feita com o armazenamento dos dados em memória RAM, como nosso amigo Cenoura já especificou na sua entrevista anterior. Bem, isso faz com que os algoritmos e mecanismos para se fazer a consulta, coleta, gerenciamento desses dados fiquem mais simples, se tornando muito mais simples do que uma arquitetura de banco de dados convencional. Controle de concorrência. Bom, os bancos de dados comuns fazem um controle de concorrência realizando bloqueios em pequenos blocos para reduzir a contenção dos dados. Já os bancos de dados em memória principal realizam bloqueio em grandes blocos ou em até todo o banco de dados, já que não existe contenção desses dados. Representação dos dados. Bem, para representar os dados no banco de dados de memória principal, são utilizados ponteiros que apontam para esse dado específico, não havendo a necessidade de duplicar esses dados nos relacionamentos. Ou seja, diminui-se o tamanho e faz com que os campos de tamanho variável possam ter apenas um ponteiro para sua localização.
Agora essa figura vai representar a arquitetura do SGBD em memória principal. Bem, na primeira parte podemos ver as aplicações, demonstrando como elas se conectam a um banco de dados nesse nível, mostrando as livrarias do cliente SQL juntamente com a memória compartilhada. Na segunda parte, podemos ver como é o funcionamento interno desse SGBD. Bom, a arquitetura demonstra onde está o gerenciamento da comunicação com o cliente. Na próxima parte, o passe, o otimizador de consultas e o seu executor. Na terceira parte, onde estão gravados os logs que são realizados para o controle de concorrência, onde estão os índices e o gerenciador de dados. E na terceira parte, a gente pode ver aonde ficam localizados os logs e os backups no disco rígido. Bom, essa foi uma pequena explicação de como funciona a arquitetura dos bancos de dados de memória principal. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula e é com vocês, Fran e Thiago. Vamos agora com o Leandro, que vai nos apresentar produtos excelentes para ilustrar o tema do Data News de hoje. É com você, Leandro. Bem, pessoal, vem comigo que após essa excelente aula do seu professor Bernard, eu estou aqui para apresentar 4 serviços, ou melhor, 4 produtos, ao qual você pode implementar no seu banco de dados e memória principal. O primeiro produto que nós vamos falar é o Oracle Exalytics. O que esse produto faz? A maior desempenho para aplicativos BI. Uma outra solução que ele também tem é que ele utiliza a único servidor. Agora, ele aproveita a alta memória dos processadores. Agora nós temos o segundo produto, que é o Sybase. O que esse produto faz? Ele diminui o tempo de resposta entre as operações. Ele pode ser utilizado tanto em memória principal quanto em memória cache, com interação ao banco ASIC. Agora, para o terceiro produto, nós temos o SolidBase. O que acontece? Ele oferece uma extrema velocidade no seu servidor e usa o SQL familiar. Agora, para terminar, mas você fechar agora, nós vamos usar aqui o timestamp. O que ele faz? Ele tem um tempo de resposta muito baixo e o throughput dele é muito alto para sistemas críticos. Ele foi projetado na camada de aplicativos e pode ser um banco de dados com registro de armazenamento em cache. Ou seja, uma ótima solução para o seu banco de dados e memória principal. Muito obrigado. Fechou? Com certeza, devemos lembrar que o banco de dados e memória principal é uma tecnologia que olha para o futuro. Aplicações que necessitam de tomada de decisão em tempo real, que são dinâmicas e que necessitam de velocidade e consistência serão cada vez mais presentes nos negócios, fazendo dessa tecnologia algo indispensável. Como nem tudo é perfeito, o que mais pode tornar essa tecnologia inviável é o alto custo das memórias eletrônicas, bem mais cara do que os discos magnéticos. Só aguardando os próximos anos para saber se os fabricantes de memórias eletrônicas conseguirão baratear o preço para o consumidor. Enquanto isso, o melhor é analisar o cenário do negócio e o ambiente onde se fará o uso do banco de dados e decidir se a melhor solução para ele é a tecnologia de banco de dados em memória ou em disco. Termina aqui o nosso Data News de hoje. Desejo a você uma excelente noite. Boa noite e a gente se vê amanhã. Fique agora com a Usurpadora. Un día llegaré con un disfraz